como avaliar uma empresa para investir em ações. Só que eu vou começar dizendo o que não fazer. Não fazer é simplesmente olhar preço. Eu confesso que eu sou até um entusiasta da análise técnica. Eu utilizo como instrumento suplementar, mas jamais e jamais mesmo como tomada de decisão. E eu vou te explicar o porquê. Análise técnica, para quem não sabe, nada mais é do que olhar o gráfico das ações e falar: nossa, tá lá em cima, tá caro. Nossa, caiu muito, tá barato. Vou dar alguns exemplos aqui. As empresas, elas mudam e mudam muito rápido. Da pandemia para cá, nós estamos em 2023. Eu vou citar alguns exemplos. A Natura comprou a Avon. O Magazine Luiza comprou mais de 20 empresas, dentre elas uma gigante, a Kabum. A BR, lá atrás, tá? Lembra que a BR Foods é a soma da Sadia com a Perdigão. Recentemente, a Intermédica e a Notre Dame se juntaram e virou Apvida. Dentre vários, mas vários outros exemplos. O que isso tem a ver? Tem a ver que todos esses exemplos, a partir daquele momento, a empresa nunca mais vai ser a mesma, seja para o bem e seja para o mal. Quando uma empresa adquire a outra, a gente fala de sinergia. O que é isso? Vou centralizar a contabilidade, o RH, tudo que não é operacional da empresa, tudo que é marketing, eu centralizo e aí sim a operação de uma empresa continua, da outra continua, às vezes são segmentos diferentes, não importa. Existe essa coisa de sinergia. Muitas vezes ela não funciona, dá errado. E a empresa, ela começa a consumir caixa e nunca mais volta a ser o que era antes de outras aquisições. Então, tamanho e preço de ativo não quer dizer absolutamente nada. O que você deve fazer então? Tá bom, André, você falou um monte de coisa e não me ajudou com nada. A grande verdade é que essa é uma tarefa dificílima e é tarefa não para um assessor de investimentos como eu, mas para um analista. Por quê? Se você acompanhar o trabalho de um analista, você vai descobrir que o analista que cobre o setor financeiro, ele vai cobrir lá o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Ele pode também cobrir a Cielo, a própria B3, alguma coisa ali intermediário, mas raramente o cara que analisa bancos e financeiras vai olhar para a construtora, ou para o varejo, ou para a educação, ou para a saúde, ou para a construção. E veja que cada setor dos que eu citei aqui, eles têm medidas específicas de cada segmento. Construtoras, eu me lembro muito bem ali em 2007, todo mundo saiu comprando todo mundo, a PDG virou a maior construtora do Brasil, isso lá em 2007. Hoje não vai mais nada, uma empresa que se perdeu completamente. Então o tamanho não é documento, tem que ver o que essa empresa, como é que essa empresa está sendo gerida. E essa é a tarefa dos analistas. Esses caras, eles conhecem a empresa, mas muito profundamente. Eu já vi casos de analistas que vai de madrugada na empresa para olhar o jardim, para perguntar para o porteiro lá: olha, alguma vez a empresa atrasou seu salário? É nesse nível. O cara sabe tudo sobre a empresa, sobre a concorrência, sobre projetos que estão por vir, que estão em andamento, e mesmo assim não é uma tarefa fácil de precificar um ativo. Por quê? Porque algumas variáveis como gestão, projetos, capital para projetos, é o chamado CAPEX, você consegue avaliar, conversando com a gerência, com o CFO, com o CEO, com os diretores da empresa. Porém, tem algo que você não consegue precificar, que é de fato qual vai ser a inflação, qual vai ser a taxa de juros. E aí você vai descobrir que empresas de crescimento, empresas de tecnologia são extremamente sensíveis à taxa de juros. Pode ver o que aconteceu com as empresas de educação, de varejo, de construção, quando os juros subiram. Normalmente as ações despencam numa magnitude muito mais forte do que uma elétrica, do que um banco, porque existe essa questão de sensibilidade a certos indicadores macroeconômicos que, por sua vez, são imprevisíveis. Então, resumindo, primeiro, o que eu posso fazer é minimizar o meu risco lendo o relatório não só de uma empresa, por exemplo, a XP. A XP
Tem lá o research com vários analistas, um lá do financeiro, um do varejo, um da construção. Mas leia aquele setor que você tem interesse em investir, da XP, do BTG, do Itaú, do Santander, de várias instituições. E aí você vai ter um preço médio para aquela empresa naquele segmento específico. Então o que fazer? Ler relatório de analista. E aí sim você pode utilizar do gráfico, né, que é o preço da ação, para falar, nossa, será que eu compro hoje ou espero uma semaninha? Ela está numa tendência de queda de curtíssimo prazo ou de alta, enfim. Mas jamais use o preço da ação para falar eu compro ou eu vendo, porque essa coisa é muito dinâmica, muda a todo momento, tamanho do documento, preço do documento. Então quem vai te responder se é hora de comprar ou hora de vender são os analistas. E não vai cair na conversa de um analista, porque ele também pode errar. Tenta ouvir a opinião de 2, 3, 4 e você vai chegar na sua conclusão.